Olá, bem-vindos a mais um episódio Livre e Forte na Rádio Roundabout. E hoje um papo muito legal aqui com o Dr. Regis Chachamovich. Pronunciei corretamente o seu sobrenome, Dr. Regis? Certinho, é isso aí mesmo. Certinho, bastante CH aí, então às vezes dá uma dúvida aqui na pronúncia. E o Dr. Regis faz um trabalho muito legal aí nos últimos anos, e integrando a psiquiatria com as questões metabólicas, com as questões das dietas. E é algo que parece que 15, 20 anos atrás parecia que não existia e que tem crescido bastante aí nos últimos anos. Então, Dr. Regis, queria primeiro que tudo que você se apresentasse pra gente e, mais que tudo, explicasse como que um psiquiatra chegou nesse negócio da dieta cetogênica, da dieta carnívora, em buscar soluções. Porque o meu entendimento até é que durante todo o estudo de vocês, durante todo o período do estudo médico, seja nos 6 anos da faculdade, seja depois da residência, seja depois das especializações, as questões em geral de nutrição é algo que realmente é bastante esquecido. E quando a gente olha para a psiquiatria mainstream, para a psiquiatria normal, também as questões de dieta é algo que hoje a gente tem escutado um pouco mais desse papo, mas ainda vindo por uma tangente, ainda vindo aí pelos fringes. Então, como que o senhor chegou aqui nessa dieta? Aí, como é que foi tua história? Estudando, na faculdade você teve algum contato com isso? Como que foi aí, Dr. Regis? Então, a história é sempre curiosa, porque, assim, para começar respondendo por essa última parte, na faculdade e na residência em psiquiatria, a gente não teve absolutamente nada disso, né? Eu falo brincando que na faculdade, o pouco que a gente estudou sobre nutrição era basicamente para tentar deixar o colesterol baixo, né? A alimentação tinha a ver muito com colesterol e alguma coisa de deficiência de vitaminas e coisas assim. Perfeito. Mas isso antes de estudar psiquiatria, ainda quando você está fazendo a carreira normal. Isso dentro da faculdade de medicina. E depois sempre falo isso, né? Porque assim, na residência em psiquiatria, eu fiz a residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que sempre foi considerado uma das melhores residências de psiquiatria do Brasil, que de fato é uma residência excelente. E não tive nenhuma aula, nenhuma linha sobre a influência da alimentação, da nutrição na saúde mental. Coisas muito genéricas, é importante ter uma dieta balanceada, equilibrada, enfim, mas coisas assim nesse sentido, né? Então, assim, é uma coisa que dentro da faculdade, dentro da especialização, da residência, a gente não tem nenhum contato com isso. E ainda hoje, até onde eu sei, não tem também, né? Então, chegar nesse ponto onde eu estou hoje, trabalhando com intervenções metabólicas, basicamente intervenções alimentares, e colocar isso no centro dos tratamentos psiquiátricos foi um pouco pelo acaso, um pouco por um interesse pessoal de tentar encontrar coisas diferentes daquilo que a psiquiatria oferecia, que para mim era muito insatisfatório. Eu me formei em psiquiatra e, paralelamente, fui fazendo uma formação e uma carreira de psicoterapeuta, na linha da psicanálise, que é uma coisa que sempre me encantou e até hoje eu continuo praticando. Parte dessa mentalidade, né, da psicanálise também tem a ver com achar outros caminhos de abordagem do mundo psíquico que não são só os remédios, né? Que não é só a psiquiatria crua, vamos dizer assim, que a gente chama de psiquiatria clínica. Essa psiquiatria que eu sempre pratiquei, como eu aprendi na faculdade, na residência, ela sempre foi, assim, em grande parte, muito insatisfatória. Pelo alto número de pessoas, de casos e de situações em que a melhora que acontecia era pequena, né? Era muito, muito aquém daquilo que a gente esperava ou que desejava que acontecesse, né? Isso qualquer psiquiatra que trabalha com consultório, com clínica, percebe isso. A gente tem um número muito grande de pessoas que não melhoram, ou não melhoram nada, ou melhoram muito pouco, ou não melhoram como a gente gostaria que elas melhorassem, e como elas gostariam de melhorar também, evidentemente, né? Então juntou tudo isso já estava na minha cabeça, né? Desde que eu me formei. Depois de alguns anos, como é que esse conhecimento da interface entre o metabolismo e a saúde mental começou? Por outras vias que não tinha nada a ver com a saúde mental. Isso começou através da minha esposa, na verdade, né? Quando a gente foi tentar engravidar, né, pela primeira vez. E ela sempre teve, desde muito pequena, o diagnóstico de ovários policísticos, que é uma condição metabólica muito comum nas mulheres e que é uma das principais, ou a principal causa de infertilidade. Então ela sempre ouviu que ela deveria tomar o anticoncepcional como tratamento, entre aspas, para os ovários policísticos, porque o anticoncepcional vai impedir as manifestações sintomáticas daquilo, mas que quando ela fosse querer engravidar,
isso poderia ser ou deveria ser mais difícil, deveria ter uma dificuldade especial. Então, quando a gente se conheceu, ela tomava um anticoncepcional e basicamente era isso que se fazia. Bom, na hora de tentar engravidar, ela foi consultar com um endocrinologista daqui de Florianópolis, onde a gente mora, que é um médico muito bom, inclusive, um cara excelente, que fez com ela o que os guidelines mandam fazer. Ele prescreveu uma medicação, que é a metformina, que é um remédio que se usa para o diabetes, é muito comum, né? O glifage, as pessoas tomam com muita frequência, que é a indicação para tentar melhorar. Então, para o anticoncepcional, eu começo o glifage. Eu falo brincando que, por sorte, ela teve uma série de efeitos colaterais com o glifage, não conseguiu tomar. Teve que parar. E ela, de formação, é nutricionista. Depois, ela foi trabalhar como artesã, como professora, e até agora está voltando para, se ensaiando para voltar para a nutrição. Mas naquela época ela foi pesquisar, né? Isso era 2014. E aí um dia ela estava em viagem, eu nunca me lembro para onde ela estava indo, mas acho que ela estava visitando os pais dela em Curitiba. Mas eu me lembro da situação exatamente. Eu estava em casa, ela me ligou, a gente foi se falar, e ela me disse: olha, eu estou pesquisando aqui e vou começar amanhã uma dieta low carb. E acho que eu deveria fazer junto comigo, mas eu estou convencido de que eu vou fazer. Quanto tempo atrás é isso, doutor Regis? Isso faz 11 anos, isso foi em 11 2014. anos. Tá. Eu nunca tinha ouvido falar em dieta que pudesse melhorar ovários policísticos. Isso era uma coisa completamente nova. E eu tendo vindo numa faculdade de medicina, numa instituição que era uma das melhores do Brasil, uma residência em psiquiatria, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E a minha primeira reação foi assim, um estranhamento enorme, né? Da onde que se tirou isso, né? De onde é que surgiu isso? Mas ela estava convencida, ela disse que ela fez as pesquisas dela na internet lá, encontrou boas referências e ela não tinha me ligado para debater a ideia comigo, ela tinha me ligado para me comunicar que ela ia começar a fazer aquilo. E aí então eu pensei, bom, o que me resta fazer? Eu vou atrás, vou pesquisar, vou conhecer esse negócio. E aí eu me deparei com um mundo de estudos científicos bem desenhados, bem formulados, bem aplicados, vários, não era um nem dois, mostrando assim claramente que uma dieta low carb era capaz de melhorar vários aspectos do metabolismo, alguns desses aspectos muito relacionados com os ovários policísticos, por isso que aquilo era de fato eficiente, mas relacionados à obesidade, à diabetes, a doenças cardíacas, nesse mundo. E eu comecei a fazer junto com ela a dieta, a gente fez junto. E a melhora que nós dois tivemos foi impressionante. Assim, os sintomas dos ovários policísticos ela não tinha, ela passou a menstruar regularmente, coisa que não acontecia quando ela ficava sem anticoncepcional, e em 5 meses ela estava grávida. E eu tive uma perda de peso que era dificílimo para mim perder peso, e eu passei a perder peso com uma facilidade assim, enorme. Eu baixei 7, 8 quilos brincando, comendo o que eu gostava de comer e sem passar fome, né? Hoje eu entendo que eu já tinha um quadro de resistência insulínica naquela época eu não sabia o que era, né? Mas eu fiquei fascinado com aquilo, fui estudar sobre aquilo, né? Eu quis aprender mais, quis saber mais, era um mundo novo, eu muito curioso, fui atrás, né? Eu comecei a ler tudo que eu encontrava, eu comecei a fazer alguns cursos, que eram muito poucos naquela época ainda, mas eu fui atrás, comecei a fazer. E muito empolgado em tentar colocar aquilo na minha prática, mas nessa época eu não tinha nenhum indício de que isso podia se aplicar na prática da saúde mental. Então eu comecei a pensar algumas coisas que hoje eu entendo que eram uma viagem da minha cabeça completa. De repente eu vou começar então a tratar pessoas com diabetes também, porque eu fiz cursos sobre reversão de diabetes, que era onde a low carb se aplicava muito naquela época, ainda se aplica muito hoje, obviamente, mas hoje é mais expandido. Mas continuei estudando, isso em 2014. Lá por 2018, ou começo de 2019, eu sempre gostei muito de estudar vendo palestras, né? Procurando no YouTube palestras de médicos nutricionistas. E aí, uma das sugestões, porque começou a aparecer muitas sugestões de palestras nesse tema para mim, obviamente. E aí apareceu uma psiquiatra americana numa palestra, num congresso lá sobre dietas low carb, explicando como é que ela usava a dieta cetogênica no tratamento dos pacientes dela, né, do consultório dela. E ali foi a chave, ali foi a virada, ali foi a chave que virou na minha cabeça, porque ali eu entendi que aquilo se juntava com a minha prática, com o meu mundo, que era a saúde mental, e aquilo respondia, ou nessa época eu imaginava que poderia responder aquela inquietação que eu sempre tive, que é encontrar alguma coisa fora daquilo que a gente aprendia tradicionalmente e que pudesse de fato oferecer um tamanho de efeito, de melhora para as pessoas maior do que eu conhecia.
E aí eu comecei a mergulhar nisso. A partir dali, então, foi onde eu transformei a minha prática gradualmente em uma prática de psiquiatria metabólica, que é basicamente o que eu faço hoje, né? Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho para falar de uma novidade da Roundabout. Em parceria com o Instituto Mises Brasil, nós lançamos o curso Economia para Não Economistas, do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano você já conhece, ele já esteve aqui na rádio, é uma das principais referências em liberalismo e, em particular, em escola austríaca do Brasil. E nesse curso, Economia para Não Economistas, a gente explora os conceitos econômicos fundamentais, não só para quem quer compreender os fenômenos econômicos, mas para quem quer aplicar os conceitos à sua área de atuação. A gente trata de escassez, forças de mercado, intervencionismo, o processo inflacionário, bancos centrais, mercado financeiro, é muita coisa. Também oferecemos aulas extras específicas para profissionais, médicos, advogados, profissionais da área de transporte e urbanismo e profissionais do mercado financeiro. Acesse agora o link na descrição e conheça o curso Economia para Não Economistas. Agora, de volta ao episódio. Eu comecei mais ou menos na mesma época que vocês aí, você tá falando... Não, alguns anos depois. Eu comecei 10 anos atrás, eu tava no final dos 30 anos, sabe? E tava pra ter a primeira filha. E eu sempre pratiquei muito esporte. E daí, de repente, eu falei assim, acabou minha carreira amadora, mas enfim, mas era algo muito importante pra mim. E eu lembro de jogar squash e chegar em casa à noite e você sentiu o joelho inflamado, o tornozelo inflamado. Eu já não estava conseguindo jogar 2 dias seguidos, porque eu não conseguia recuperar a tempo de um jogo para o outro. E não é que eu tinha algum problema crônico no joelho, eu só sentia aquela inflamação. E daí eu cheguei no trabalho do Mark Sisson, por acidente também, de maneira totalmente casual. E eu falei, deixa eu tentar isso. E o Mark Sisson, nesse momento, ele tá num low carb, mas ainda não é nada, o Primal Blueprint é algo mais paleo que tudo. Mas só de você retirar boa parte das comidas inflamatórias naquele momento, e eu lembro que eu falei assim, deixa eu tentar aqui o challenge dele, que era de 3 semanas, 21 dias, para você se adaptar. E eu lembro que, primeiro que tudo, eu consegui o efeito que eu tava buscando. Eu já não sentia mais inflamação, eu consegui voltar a jogar 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, o que quer que fosse. Então, o efeito físico realmente foi muito grande. Mas teve um efeito colateral, entre aspas, que eu não esperava, pelo menos eu não achava, ou eu não dei atenção para aquilo que era falado na época, que era a claridade mental que aquilo dava para você. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de repente eu percebi que eu estava conseguindo ler assim, quase que o dobro da velocidade. Eu estou exagerando aqui, mas assim, conseguindo ler com muito mais facilidade que eu tinha antes, manter o foco. Não sei se isso também foi um gatilho para você, doutor Regis. Assim, na hora que você fez isso, você falou que você perdeu muito peso, tua esposa já teve benefícios físicos na cara, que foi ela afetou a fertilidade, pode até ser um tema para a gente conversar depois um pouco mais a fundo, mas vocês também sentiram já de cara essa claridade mental e isso te levou também a ter um entusiasmo com a tua prática, com a psiquiatria como um todo, seja na parte de psicanálise ou psiquiatria clínica, ou seja, essa terceira ferramenta que você estava encontrando nesse momento? É engraçado isso, né? Porque assim, esse relato que tu está dando é muito comum, muito, muito, muito comum. A pessoa começa a mudar a alimentação, seja uma dieta paleo, que é uma dieta limpa, que já tem efeitos, ou uma dieta low carb, ou mesmo às vezes cetogênica, e buscando saúde física, buscando emagrecimento, buscando melhora de dores, e como efeito colateral, entre aspas, ela tem uma melhora da capacidade de foco, concentração, clareza mental. Eu não percebi isso naquela época. Nem eu, nem a minha esposa. Não foi uma coisa que me chamou atenção. E mesmo olhando para trás, claro, faz muito tempo, eu não consigo ter uma ideia, claro. Talvez uma coisa que até tivesse acontecido, mas não me chamou atenção na época. Talvez por isso que eu passei alguns anos sem imaginar que isso pudesse ter alguma influência na minha prática de clínica como psiquiatra. Para mim, no começo, eram coisas completamente separadas. Aquilo tinha a ver com metabolismo, no sentido de diabetes, obesidade, hipertensão, doença cardíaca, e a saúde mental era outra coisa. Passou alguns anos, então é interessante porque eu ouço isso várias vezes e eu tento me lembrar como é que foi para mim. Eu não lembro, pelo menos, de ter percebido, quer dizer, perceber claramente eu não percebi, mas se teve alguma mudança, não foi uma coisa perceptível para mim na época. Né? E na época vocês fizeram low carb, mas eliminando os óleos vegetais, os seed oils, ou não eliminando os óleos vegetais, fazendo uma low carb assim, muito focada só em acabar com os carboidratos, mas não focada também na gordura de boa qualidade. Não sei se esse foi algo que talvez vocês fizeram diferente, não sei, né? Eu na época eu eliminei os seed oils total também,
eliminei não só o carboidrato em excesso, o carboidrato refinado, mas eliminei os seed oils também. E eu entendo muitas pessoas, quando elas vão fazer a adaptação de uma dieta cetogênica, o que eu tenho visto em relatos é as pessoas encontrando resultados diferentes se elas também fazem uma dieta cetogênica eliminando os óleos vegetais ou não eliminando os óleos vegetais. Na época, assim, a gente nunca foi de consumir muito óleo vegetal, muito, muito pouco. Desde sempre, assim, não era uma coisa que fazia parte da nossa cozinha, assim, né? Então não teve uma mudança grande nesse sentido. É, mas eu concordo contigo, assim, né? Esses são alimentos que eu falo para todo mundo, quando eu estou orientando mudanças alimentares, eu digo, isso aqui a gente já pode abrir mão de cara se fizer parte da tua alimentação, porque nada de bom vem desses óleos. Não, perfeito, perfeito. Doutor, como é que foi, então, na hora que você começou a implementar isso na tua prática, no consultório, como é que foi o processo de convencimento inicial dos pacientes? Focando aqui só nos pacientes, assim, como é que era? Assim, era um susto ou era uma recepção falando assim, pô, que legal, finalmente alguém está pensando na minha dieta? Ou como é que foi essa integração inicial aí? Cara, foi caótica, foi super difícil, na verdade. No primeiro momento foi. Agora eu olho para trás, eu acho engraçado aquilo que eu fazia. Porque eu não sabia como fazer, eu não tinha nenhuma referência disso, né? Quer dizer, quando a gente aprende um ofício, uma profissão, a gente em geral aprende com pessoas que já fazem aquilo, a gente aprende a maneira de fazer, não só a teoria, mas a maneira de fazer. A maneira de fazer, de implementar a psiquiatria metabólica, eu não poderia aprender com ninguém, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso, né? Perto de mim, alguém que fosse acessível para mim, né? Aqui no Brasil não tinha ninguém. Então, assim, as pessoas chegavam até mim procurando um psiquiatra e eu tentava explicar para as pessoas qual era a interferência do metabolismo e como elas podiam melhorar mais. Eu empolgado explicando, tá, como é que a dieta poderia funcionar. E ninguém seguia aquilo. Eu ficava frustradíssimo na época, mas depois eu entendi que a pessoa nunca tinha ouvido falar daquilo. E é uma ideia estranha quando a gente ainda... E naquela época, há 5, 6 anos atrás, não se falava muito nem nas redes, né? Não era uma coisa como agora, que as pessoas ouvem sobre isso, né? Não se ouvia. Então as pessoas ouviam de um psiquiatra uma coisa que na cabeça delas era completamente esdrúxula. Para mim era uma coisa já evidente, mas para elas era uma coisa completamente esdrúxula. Então tinha quase uma frustração dos pacientes, assim, que chegavam procurando alguma coisa que eles julgavam que pudesse ser eficiente, e o psiquiatra está falando de dieta, que na cabeça das pessoas não tinha a mínima chance de ser eficiente para o problema sério que elas tinham. Então era muito frustrante. A chave começou a mudar nesse sentido na minha cabeça. Foi interessante essa história, porque uma das psiquiatras, essa que eu vi a palestra que eu falei ali atrás, se chama George aí, exatamente, que é uma das pioneiras disso. E eu um dia eu trabalhava no hospital psiquiátrico aqui em Florianópolis, eu estava numa manhã com tempo livre, ainda empolgado, descobrindo essas coisas todas, e eu pensei, bom, eu vou, na cara de pau, escrever um e-mail para ela e para um outro psiquiatra, que é o Dr. Chris Palmer, que são as duas referências. Os dois em Harvard lá, né? Os dois em Harvard, exatamente. Eu vou me apresentar para eles, dizendo, olha, eu sou um psiquiatra aqui do sul do Brasil, que estou interessado nessa linha, estou estudando sobre isso e tal, para ver se tinha alguma orientação, alguma dica, alguma coisa. E para minha surpresa, os dois responderam em seguida. E ela respondeu, ela ficou fascinada de saber que tinha um psiquiatra aqui, né, no Brasil, no sul do Brasil, que estava interessado sobre isso naquela época. E ela então propôs que a gente conversasse, que a gente marcasse uma conversa por Zoom, para que ela me conhecesse, para que eu conhecesse mais sobre ela, que a gente trocasse ideia. E a gente fez isso. E aí, nessa conversa, eu falei para ela dessa minha angústia. Olha, eu estou fascinado com tudo isso, mas eu não estou conseguindo colocar isso em prática. E aí ela me disse uma frase que ficou na minha cabeça. Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa esses dias. Ela me disse, it's all about finding the right patients. Quer dizer, o segredo é encontrar os pacientes certos. Aqui certos, entre aspas, não é certo e errado, mas são as pessoas que estejam abertas a essa mudança, né? Exatamente. E aí eu entendi que eu precisava começar a falar sobre isso. Eu sempre fui muito avesso a Instagram, redes sociais, eu não queria nem ter isso. Mas nessa época eu entendi que eu precisava falar sobre isso, as pessoas precisavam começar a ouvir sobre isso, começar a ter contato com essas ideias, com essa teoria, com esse conhecimento, para que depois elas pudessem ficar prontas ou mais prontas para ouvir isso numa consulta de fato. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, assim, muito timidamente, mas já comecei a aparecer um pouco mais. E aí mudou, porque aí as pessoas
já tinham uma etapa anterior. Então, quando as pessoas começaram a chegar até mim, elas já estavam com essa ideia, pelo menos alguma coisa nesse sentido na cabeça. Aí começou a ficar mais fácil. Hoje em dia, que eu já falo mais sobre isso, né, basicamente só o que eu falo nas redes é sobre psiquiatria metabólica, as pessoas que chegam até mim, na imensa maioria, já estão, assim, basicamente prontas para ouvir o que eu tenho para dizer e para engajar no tratamento. Ah, não, excelente, excelente. É difícil mesmo. Então, como eu comentei com o senhor, eu entrei nessa também uns 10 anos atrás. E nesse período de 10 anos, você entrou antes que eu ainda, assim, a gente vê uma evolução muito grande de, inclusive, recursos. Assim, até a Georgia Ida, embora ela tivesse o tempo inteiro aí, o livro dela é recente também. O livro do Chris Palmer é um pouco mais antigo, mas também não é um recurso super antigo que a gente tem disponível aí o tempo inteiro. E duas mudanças que eu percebi nesse período, não sei se você percebeu igual também, foi a mudança da quantidade de mulheres conversando sobre esse tema, tratando o tema. Embora a gente esteja falando da Georgia Ida, ou a Nina Teicholz, mas em geral era um público masculino que discutia dieta paleo, dieta carnívora, que estava discutindo. E nesses últimos 5 anos eu vi muitas mulheres entrando, principalmente por esse ponto que você comentou, que levou a sua esposa a buscar, seja o desmame da pílula, ou seja a menopausa. Então tem realmente visto muitas mulheres vindo para esse caminho. E o outro que eu vi que talvez foi um ponto de inflexão, que muitas pessoas começaram a falar assim, essa não é a mesma dieta que você está fazendo e tal, foi quando, por exemplo, o Jordan Peterson e a filha dele, a Mikhaila, tornaram muito público o que eles estavam fazendo, no caso, principalmente deles que são problemas de doenças autoimunes, né? Então, buscando na dieta uma solução, e ele como um psiquiatra também, acho que ele também deu muita evidência para o sucesso, porque ele falava assim que ele tratava a depressão dele com isso. Não sei se isso também foi um gatilho que você sentiu nos pacientes, no público em geral, tá mais receptivo por estar escutando mais, talvez, essa curva aí nesses últimos 5, 6 anos. Eu concordo, eu vejo muito isso, né? Eu lembro lá, né, 2014, 2015, na época que a gente começou a escutar e aprender sobre isso, isso não chegava até a gente tinha que ir atrás, né? Não vinha. E hoje não, hoje isso chega, né? Claro, não chega para a maioria das pessoas. A gente, né, está dentro de um círculo de pessoas que estão interessadas sobre isso, mas são cada vez mais pessoas. A visibilidade é muito importante. Pessoas falando sobre isso, não só da área da saúde, médicos, nutricionistas, e tal, mas pessoas que contam as suas histórias de transformação. Eu acho que isso tem mais impacto, pelo menos inicial. Claro, depois as pessoas querem saber se isso é sério, se isso tem respaldo, e aí querem ouvir profissionais de saúde falando sobre isso, explicando. Mas as histórias de transformação, eu acho que são as histórias que interessam, que grudam nas pessoas, né? Quer dizer, se eu tenho uma condição, qualquer que seja, que a gente está falando de saúde mental, poderia ser qualquer uma, lutando contra isso, não conseguindo ter uma melhora significativa, daqui a pouco eu vejo 2, 3, 4 pessoas que dizem, olha, eu tinha uma condição parecida com essa, e uma história parecida com essa de tentar tratamento sem social. Daqui a pouco eu fiz esse negócio aqui, ó, e agora eu estou bem. Bom, eu vou ver o que é isso, eu vou me interessar por isso, né? Seja com dieta carnívora, seja com dieta cetogênica, com dieta low carb. Então, eu concordo que tem muito mais visibilidade. E acho que as mulheres estão se interessando mais por isso, eu também vejo isso. E acho que isso tem muito a ver com a questão em parte, da saúde mental. Porque a saúde mental sempre foi um tema que interessou mais as mulheres, ou pelo menos que as mulheres têm mais desprendimento de ir atrás, de buscar ajuda. Isso historicamente sempre foi assim e continua sendo assim. Então, eu acho que isso também tem esse ponto, assim, de que, porque esse entendimento de que a alimentação pode impactar a saúde mental é uma coisa que não é antiga, é uma coisa que é relativamente recente, né? A gente tem a psiquiatria nutricional, que é um pouquinho diferente da psiquiatria metabólica, mas ela tem, sei lá, 10 anos que se fala sobre isso, não tem mais do que isso, né? Talvez, no máximo 10 anos. Então, são coisas recentes. Eu acho que são temas que interessam muito, muito as mulheres, né? A questão de saúde feminina é uma coisa que está muito em alta, né? Por exemplo, tu falou antes da menopausa. As mulheres estão assim, mais atentas, estão buscando mais conhecimento sobre quais são as transformações que acontecem na menopausa.
estão indo atrás de saber o que pode ser feito nesse período da vida para melhorar ou mitigar sintomas quando eles acontecem, melhorar a qualidade de vida quando ela diminui. Isso acontece muitas vezes. Então eu vejo um interesse crescente. O que, obviamente, tem um lado muito bom, né? Quer dizer, as pessoas já... Eu acho que o fato das pessoas terem a possibilidade de ir buscar sozinhas esse conhecimento, sem depender de alguém que vai apresentar para elas, assim, abre um mundo de possibilidades para as pessoas em geral, né? Assim, a gente passou nesses, principalmente os anos 2020, 21, 22, a gente passou aí a era dos lockdowns, e acho que um ponto também que abriu muito a visão das pessoas é quantos conselhos ruins foram dados com relação a tratamento de saúde durante esse período. Então, não importa a tua imunidade, não importa a tua vitamina D, não importa nada disso. E eram coisas que eram tão óbvias, que todo mundo via com os olhos nus. E eu acho que, não sei se você sentiu também, assim, os pacientes mais receptivos a questionar um pouco o mainstream da medicina, os tratamentos 100% tradicionais. Ficou muito em voga, assim, hoje em dia o cidadão comum sabe que a medicina trata os efeitos e não as causas a medicina moderna, ou grande parte da medicina moderna está focada só em tratar os efeitos e não as causas disso. Então, talvez também uma receptividade maior para ir atrás e estar mais aberto a escutar ideias diferentes, que parecem mais lógicas. E acho que como você estava mencionando, falando assim, são tratamentos novos, sim, são tratamentos novos talvez no sentido de estudos, mas na hora que a gente vai olhar para trás, foi isso que a gente fez na história, na vida inteira, né? Até quando a gente está falando de neurologia ainda, a gente não tinha tratamentos para epilepsia lá atrás, com dieta cetogênica, ou com jejum, ou com outras coisas. Então as pessoas começam a lembrar de coisas que aconteciam lá atrás. Não sei se você também sentiu isso, Dr. Regis. Eu senti, sim. E assim, esse é um tema que eu acho super interessante de conversar, porque tem vários lados, né? Vários lados. Um lado é esse, as pessoas vão mais atrás, pesquisam mais, acabam tendo acesso a um conhecimento novo, ou nem tão novo, mas assim, alguma coisa em que elas se apropriam desse conhecimento e passam a questionar mais, sair um pouco da posição passiva. Os pacientes sempre tiveram uma posição muito passiva dentro da medicina e da saúde, né, dos profissionais de saúde, né, de simplesmente receber uma orientação, seguir aquela orientação. E eu acho ótimo que as pessoas possam sair um pouco dessa posição passiva e ser um pouco mais ativas nos seus tratamentos, seja buscando informação, seja até questionando o profissional de saúde, questionando no sentido de duvidar, mas de conversar, de perguntar, né, nesse sentido. E aí tem uma linha fina, assim, né, às vezes vira o fio das pessoas que tanto falam sobre saúde em geral, né, saúde mental, mas não só saúde mental, saúde em geral, e as pessoas que escutam muitas coisas e formam conceitos que nem sempre são verdadeiros. Às vezes vira um pouco fio, sabe? É uma preocupação. Eu penso muito sobre isso desde o começo. Desde que eu comecei a trabalhar com psiquiatria metabólica, eu penso muito sobre isso. E eu até não falo tanto assim nas conversas, mas assim, internamente é um assunto que toma a minha cabeça, assim, porque quando eu me proponho a trabalhar com psiquiatria metabólica, eu estou fazendo algo que não está nas diretrizes oficiais da Sociedade de Psiquiatria, nenhuma, né? Não tem nenhum guideline tá lá dieta cetogênica, isso não está. Talvez em algum momento passe a ter, né? Não acho que vai ser tão cedo, mas espero que seja, mas não acho que vai ser. Então, assim, eu tô me propondo a fazer alguma coisa que é fora do convencional médico, né? Fora do que está ali, do que se aprende, do que se faz, do que está nas diretrizes tradicionais. E aí eu entro num mundo em que eu preciso tomar muito cuidado para embasar muito bem o que eu estou fazendo. Porque o fato de estar fora do convencional não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa, né? Não é uma medicina alternativa no sentido pejorativo. Ela é uma alternativa aos tratamentos que se usa tradicionalmente. Então, às vezes, as pessoas começam a formar conceitos de que elas acham que elas sabem como tratar aquilo. O fato de ser fora do mainstream médico significa que deve ser bom. E na maioria das vezes não é assim. Eu vejo porque assim, tem acontecido às vezes, as pessoas chegarem dizendo,
eu pesquisei e acho que se eu fizer jejum, eu consigo melhorar essa depressão sem remédio. E eu digo, olha, não tem nenhum estudo que embasa que o jejum por si só vai melhorar isso. Quer dizer, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa só para fugir do tradicional ou do convencional. Então, tem os dois lados. Eu ainda acho que é muito mais favorável do que desfavorável as pessoas poderem ter acesso a isso. Acho que, obviamente, é mais favorável, porque as pessoas chegam com conhecimento que elas não teriam, né? Não chegaria até elas. E aí eu acho que o papel de quem está do lado de cá, né, da mesa, do consultório, né, ou das redes, é de ajudar as pessoas a entenderem que, bom, é boa a ideia de buscar novos tratamentos mais eficazes, mas nós vamos ter que manter um padrão de que seja algo científico, sério, embasado. Não, perfeito. Eu compartilho 100% esse teu ponto da necessidade do paciente não ser um agente passivo 100% no seu próprio tratamento, porque no final do dia o corpo é um evento complexo, não é como a física. A biologia é muito mais complexa do que a física, a mais simples de toda a ciência, que já é complexa, né? Então, são tantas variáveis o tempo inteiro. Então, eu acho que o paciente ele tem que ter essa atitude ativa de ir atrás, não a atitude arrogante de falar que ele sabe tudo. Não, a gente precisa se complementar com os profissionais que estão lá, mas a gente tem que questionar eles, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma epidemia, todo mundo toma estatina nos Estados Unidos. Né? Qualquer pessoa que tiver um LDL um pouquinho acima de 200 vai estar tomando estatina, ou até com 200 já vai estar tomando preventivo, alguma coisa. Então, assim, alguns questionamentos são importantes. Mas o que a gente viu, assim, talvez a classe médica como um todo, falando muito pejorativamente, assim, já vi meu paciente que ele acha que ele sabe o que está acontecendo com ele. Eu acho que você tem conhecimento sobre o que está acontecendo com você. Você pode não saber as causas, mas os efeitos, como aquilo está te afetando, está deixando de te afetar, são coisas que você tem que trazer e tem que estar conversando com o médico. E eu vejo ainda, não só na psiquiatria, mas nos médicos em geral, assim, a gente tem médicos já tão abertos a isso, a estar escutando essas mudanças, mesmo uma mudança de paradigma. Às vezes você fala para o cardiologista, fala assim, não, eu não estou preocupado com o meu LDL estar mais alto, porque eu estou metabolicamente saudável, todos os outros biomarkers estão bem, tal. E tem médicos que eu vejo que estão mais abertos, mais receptivos. Mas tem muitos que são, basicamente, eles fecham a porta. Eles falam assim, não, se você não quiser isso, eu não estou nem aberto a esse ponto. Quem que é? O Dr. Google me parece um medo, assim, gigantesco de qualquer coisa de questionamento. Então, daí com isso, eu jogo pra você, se os teus pacientes tiveram esse problema atrás, como é que foi a receptividade na hora que você começou, principalmente você comentou que você foi pra mídia, começou a falar, começou a dar entrevistas, isso. A classe médica, como é que foi esse backlash da classe médica? E se foi diferente dos médicos em geral para os psiquiatras? Como é que foi a tua relação com eles durante esse período até chegar aqui? É interessante isso, porque, assim, eu acabo tendo contato, ou fazem contato comigo, as pessoas que se interessam por aquilo que eu falo, inclusive da área da saúde, né? Médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim. Então, para mim, chegam pessoas interessadas, profissionais de saúde interessados, curiosos, abertos. Deve ter um monte de gente que ouve e não dá bola, e passa, e vai adiante. Imagino que deva ser a maioria, inclusive, dos profissionais que fazem isso. Eu acho que é um fenômeno humano natural, acho que aconteceria com qualquer outra área, com qualquer profissão, quer dizer. Pessoas mais abertas, pessoas menos abertas, as pessoas... existe um senso de identidade muito arraigado em algumas profissões, né? E a medicina tem isso, quer dizer, quem é médico, isso faz parte da identidade da pessoa, né? O cara se acostuma a ser chamado de doutor, é o doutor fulano, é o doutor. Onde a gente vai, a gente é o doutor, né? Não sei círculo de amigos, mas assim, quando tu conhece alguém, tá arraigado. Então, se eu aprendi e pratiquei uma medicina de um determinado jeito, especialmente se eu tenho mais idade, é muito difícil eu me desprender daquilo. Acontece, isso, né? Não é que seja impossível, isso acontece. Mas não é uma coisa fácil, né? Esse eu acho que é um dos motivos. Um outro motivo, que eu acho que muitos profissionais de saúde e médicos especificamente, são refratários a isso, tem um pesquisador, professor de pós-graduação americano, chama Ben Bikman, que eu acho um cara fantástico. E ele disse uma coisa que eu não... Outro carequinha dos ossos. Exatamente, do nosso time dos carecas. Do nosso time aí. Falou uma coisa que eu nunca, assim, que me marcou, porque eu nunca tinha pensado nisso, e eu achei que ele foi no ponto, assim. Ele diz assim,
médicos são pagos para atender pacientes. Parece uma coisa óbvia, mas por que isso importa? Porque o médico não é pago para estudar. Então, eu como médico, se eu separo 1 hora do meu dia para estudar, eu não estou sendo remunerado por isso. E a maior parte dos médicos não pode se dar o luxo de separar algumas horas por semana para estudar, ele precisa trabalhar. Foi-se o tempo que a profissão, que ser médico significava ganhar muito dinheiro naturalmente. Isso não acontece mais. Há muito tempo. Então, o que os médicos fazem em geral? Eles dizem, bom, eu tenho uma solução fácil para isso. Eu sou psiquiatra e existe lá um grupo de psiquiatras que estuda, que vai atrás de todos os estudos e faz um consenso. Eles dizem, olha, o que os estudos mostram? Que nos casos de depressão, primeiro o tratamento é esse, depois eu vou para a questão dos algoritmos, as diretrizes, ou os guidelines, como a gente chama. Então eu vou estudar os guidelines das doenças que eu trato. E vou saber bem esses guidelines. Então, e eu estou, então, assim, respaldado e me sentindo um médico competente e atualizado, o que de fato, desse ponto de vista, é verdade. É um sujeito competente, é um sujeito que está indo atrás, ele sabe o guideline mais atualizado, é um cara interessado em prover um bom tratamento para os seus pacientes. Isso é verdade, quer dizer, não dá para entrar numa de que os médicos são, sim, os médicos não estão interesse. Não, os médicos, em sua imensa maioria, têm interesse que as pessoas melhorem. E eles estudam os guidelines. Bom, se alguém diz, olha, tem um tratamento aqui revolucionário, qual é a primeira reação dele? Ele vai dizer, olha, isso aqui não tem embasamento, quer dizer, não tem embasamento científico. O embasamento científico está aqui nos guidelines onde eu estou estudando. Então, eu acho compreensível que a maior parte dos médicos, profissionais de saúde, seja fechado, não esteja aberto a esses novos tratamentos e novos conhecimentos. Eu acho que isso vai acontecer com o tempo. Eu acho que isso demoraria muito mais, e vai demorar menos, e está demorando menos, porque como as pessoas em geral têm acesso a esse conhecimento pela internet, isso cria uma pressão de baixo para cima. Quer dizer, a mudança não é dos médicos, dos guidelines para os pacientes. A mudança é muito impulsionada pelas pessoas buscando isso e encontrando profissionais que também estão ligados nisso, e aí criam um novo estilo, um novo jeito de trabalhar, que eu acho que vai se expandindo. Mas eu acho que o fenômeno de resistência e de não estar aberto é uma coisa que eu entendo como natural. Assim. Não, e o fato da gente ter hoje em dia muitos médicos proeminentes nesse tema de low carb, carnívora, acho que também tem ajudado a trazer essa reputação aí que você está falando, talvez abrir um pouco. Você começa a ver, sei lá, nos Estados Unidos a gente tem o Shaw Baker, a gente tem o Ken Berry, a gente tem a própria Georgia Eden que você está falando, atuando em outra área, né? Ela não tá atuando clinicamente como médica, lá como o Shaw Baker fazia operações, tudo, mas acho que isso é fundamental. E, doutor Regis, passando aqui para a tua prática no dia a dia, quando você vê os fenômenos psiquiátricos, então quando a gente está falando ali esquizofrenia, ou a gente está falando depressão, ansiedade, bipolaridade, aí, quais são os tratamentos em geral que ao longo desses anos você tem tido mais sucesso de tratar através de uma intervenção metabólica e uma alteração na dieta das pessoas, até no estilo de vida, daí a gente está indo até um pouco além, mas quais são esses fenômenos psiquiátricos que você tem tido mais sucesso e os que tem tido menos sucesso aí? É interessante, assim, porque assim, grande parte da psiquiatria metabólica tem a ver com a terapia cetogênica. Né? É a pedra fundamental das intervenções. Não é a única coisa, não é o que a gente faz sempre. Assim, nem sempre a prescrição ou a sugestão é a cetogênica, e quando a gente faz cetogênica, não é que a gente faça só a cetogênica, tem outras coisas junto. Mas é assim, vamos dizer assim, o carro-chefe da psiquiatria metabólica é a intervenção alimentar, e dentro da intervenção alimentar a cetogênica tem um destaque, e tem um destaque pela potência de efeito que ela tem, né? Pelo poder de efeito que ela tem. Quem trabalha com isso vai te dar uma resposta parecida com essa que eu vou te dar. Que é exatamente o seguinte: não existem estudos em terapia cetogênica para todos os diagnósticos psiquiátricos. Tem. Mas não existe nenhum diagnóstico psiquiátrico em que a gente saiba que ela não funciona. Porque uma coisa é eu saber, olha, não tem estudo sobre cetogênica para toque. Outra coisa é eu dizer, bom, a gente estudou a cetogênica em toque e ela não funcionou. Assim, não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico em que a gente saiba que ela não funciona.
não tem estudo para todos os diagnósticos. Agora, na prática clínica de quem trabalha com isso há mais tempo, é, a gente já viu diversos diagnósticos, diversos quadros clínicos diferentes melhorarem da mesma forma com esse tipo de tratamento. Então, assim, provavelmente as intervenções metabólicas têm o potencial de melhorar qualquer diagnóstico psiquiátrico. E aqui eu vou sempre fazer o asterisco que eu faço questão de fazer em algum momento das conversas que eu tenho, eu sempre faço questão de fazer esse asterisco, que é o seguinte: não é uma pílula mágica, não é um milagre, não é algo que, bom, vou fazer isso então eu vou largar todos os outros tratamentos e vou estar curado pro resto da vida. Não é. Nenhum tratamento funciona para 100% dos pacientes, nenhum. Não é diferente com a cetogênica. Essa é uma ressalva importante, porque às vezes eu vejo pessoas empolgadas dizendo, bom, então eu posso parar o meu remédio e vou começar a cetogênica, e o meu papel é dizer, calma, vamos com calma, vamos fazer uma coisa bem feita, passo a passo, enfim. Agora, o fato de dizer isso, né, de que não funciona 100% das vezes, que não é um milagre, não tira, assim, não invalida dizer que é algo diferente. Eu nunca vi nenhum tratamento parecido com esse, em termos de potencial de melhora, em termos do número de pessoas que melhoram, e em termos de poder promover uma melhora, mesmo quando todos os outros tratamentos não fizeram isso. Isso, para mim, é o mais fantástico da cetogênica, assim, é ver quadros que são refratários, quer dizer, refratário é aquilo que não responde aos tratamentos. Teoricamente, não responde a todos os tratamentos. Então, isso é assim, isso é uma coisa comum, né, de ver pessoas que dizem, olha, eu estou fazendo tratamento para depressão, para transtorno bipolar, para toque, para ansiedade, para, enfim, há 5, 10, 15 anos. E já troquei de remédio inúmeras vezes, já fiz associação de remédios inúmeras vezes, já fiz terapia de um jeito, já fiz terapia de outro jeito, faço atividade física e não melhora. E aí a gente, quer dizer, enxergar essas pessoas melhorando vai dando cada vez mais a noção para nós do potencial que essa terapia tem. Então, assim, não tem um quadro, sabe? Não é uma coisa que, bom, pacientes com depressão melhoram muito mais do que outros. Pelo que a gente tem de conhecimento até agora, e mesmo de pesquisas, parece que a melhora é meio Generalizada. parecida para todos os diagnósticos. E é super importante fazer esse caminhar que você está falando, que assim, não é uma panaceia para resolver tudo e todos os males do mundo. Mas acho que é sem dúvida nenhuma uma ferramenta super potente, se bobear, a mais potente de todas, para a maioria das pessoas, não para todas, e que foi ignorada durante muito tempo. E a gente agora está começando a implementar, então é mais uma ferramenta no teu arsenal, no dia a dia aí. Como você estava comentando, você está na psiquiatria clínica, então tem pessoas que estão sendo medicadas, não dá para cortar um medicamento de uma hora para outra, ou, como foi comentado, você está fazendo o tratamento psicanalítico da pessoa, de psicanálise. Então, é mais uma ferramenta que vai ao lado que pode fazer com que, ao longo do tempo, você consiga fazer um phase-out total de remédios, ou diminuição da... Enfim, acho que isso é super importante para o público em geral conseguir entender, né, doutor? Assim, é justamente isso, quer dizer, é mais uma ferramenta. O que acaba acontecendo na prática? Bom, muitas vezes é a ferramenta que vai promover uma melhora significativa quando as outras ferramentas não promoveram. Agora, isso não significa que eu sou contra as outras ferramentas, às vezes isso é um debate que se instala, né? Os remédios são ruins, os remédios atrapalham, eu sou contra remédio, né? Às vezes me perguntam isso, né, se eu sou contra remédio, e eu acho engraçada a pergunta, porque o remédio é uma ferramenta. Eu não posso ser contra a ferramenta, eu posso ser contra o uso indiscriminado dos remédios, eu posso ser contra o uso dos remédios como ferramenta principal nos tratamentos psiquiátricos. Tudo isso eu posso ser contra, e a maioria dessas coisas eu sou contra, inclusive, eu acho. Sou contra e não por ideologia, sou contra porque eu acho que não é produtivo, Não que não é funciona, útil. né? Exatamente. Agora, eu não sou contra remédio. Os remédios funcionam muitas vezes. O que acontece com muita frequência? Uma pessoa chega até mim porque ela está fazendo um tratamento há X anos e não está melhor, né? Ou não está como ela esperava que tivesse, não tem uma melhora significativa. Então, ela quer fazer uma terapia cetogênica, metabólica, para melhorar aquilo. Ótimo, acho excelente. São justamente os casos que eu gosto de trabalhar, que eu vejo funcionar, está tudo no lugar. E a pessoa está tomando lá os seus 3 remédios, 2, 3 remédios que ela toma há algum tempo. Bom, obviamente esses 2, 3 remédios que ela está tomando não está resolvendo completamente o problema, ela não está bem.
Agora, o que eu fico pensando? Será que ela não estaria pior sem esses remédios, no momento que ela chega até mim? É muito provável que sim, né? O que significa retirar os remédios de uma hora para outra? Um risco de uma piora, um risco de uma síndrome de retirada, um risco de uma recaída, por exemplo. Então eu sempre falo para a pessoa, eu digo, olha, o remédio não está resolvendo o teu problema, mas seria pior sem ele. Então a nossa primeira conduta não vai ser começar a tirar remédio, a não ser pontualmente alguns remédios que tenham muitos efeitos colaterais. Mas eu falo para a pessoa o seguinte, eu preciso primeiro te oferecer um tratamento diferente. E a gente precisa primeiro ter a ideia clara de que esse tratamento está sendo de fato eficaz, e aí a gente começa a ter a possibilidade de começar a diminuir os remédios. Mas a diminuição dos remédios, ela é... Eu sempre digo que, assim, toda pessoa que chega até mim se propondo a fazer uma terapia cetogênica bem feita, eu acho que ela tem todo o direito de querer ficar bem sem remédios, ou com pouco remédio. Acho que esse objetivo, essa aspiração, é legítima e todo mundo pode ter. Se isso vai ser possível ou não, não sei. Obviamente eu não posso prometer isso. Agora, o início da retirada dos remédios vai ser uma consequência do sucesso da terapia metabólica, e não ao contrário. Então a gente precisa primeiro implementar alguma coisa que funcione e depois começar a retirar os remédios. Então, eu acho que essa ressalva é importante eu fazer e deixar claro, assim, porque, de novo, para não cair nessa panaceia de que, bom, então agora esses remédios não servem para nada, esses psiquiatras antigos são tudo cabeça fechada, que estão querendo, na verdade não querem que eu melhore, só querem me entupir de remédio, e agora eu descobri uma coisa aqui que eu vou largar todos os remédios e vou... As coisas não são assim. É ser contra o remédio como panaceia também, né? A gente tá falando, se a gente não acha que as questões metabólicas, arrumar as questões metabólicas via dieta, principalmente a dieta cetogênica, também não é uma panaceia, os remédios também não são. E, infelizmente, eles são tratados muitas vezes como uma panaceia, uma resolução para tudo. E como você estava comentando, o primeiro ponto de caminho é mais remédio, né? E, doutor, um ponto que eu tenho visto aí nos últimos tempos, o pessoal falando o uso da dieta cetogênica até, ou uma dieta menos inflamatória para distúrbios como o autismo. É algo que tem crescido essa discussão? O senhor mesmo teve alguma experiência com isso? Viu efeitos disso daí? Tem acompanhado algum ponto? Sim, a discussão tem crescido, as pessoas têm se interessado mais. Especificamente para o autismo, assim, tem alguns estudos que já mostram benefícios da dieta cetogênica. Eu já tive alguns casos, como eu não trato crianças, eu não tive muitos casos, né? Mas eu já tive contato com casos e já orientei a terapia cetogênica de crianças com autismo, e que foi muito interessante porque teve uma resposta muito, muito boa, assim. Especialmente crianças que têm muitas crises de agitação, muita agressividade, muita irritabilidade, que são coisas que podem acontecer. É muito comum, ou é comum no autismo, a comorbidade com epilepsia, né? Então, nesses casos também a cetogênica é bastante interessante. Sobre o efeito da cetogênica nos casos de autismo, assim, já vi isso na minha prática, e tem estudos que mostram, estudos pequenos ainda, mas que mostram um potencial de benefício bem interessante. A dificuldade, especificamente com o autismo, é que é muito comum que as crianças com autismo tenham uma seletividade alimentar muito grande. Às vezes com texturas, às vezes com coisas que incomodam, com gostos. Então, nem sempre é fácil a gente conseguir modular a dieta, né? Eu digo os nutricionistas, que é quem faz, quem prescreve a dieta, né? Mas a gente trabalha sempre em conjunto. Nem sempre é fácil a gente conseguir modular e ajustar a dieta de uma criança com um transtorno do espectro do autismo. Então é sempre um desafio fazer isso. Muitas vezes é um desafio. Mas nas situações em que isso é possível, é um tratamento, assim, muito interessante. Doutor, as questões do sono, meio que pegando uma tangente aqui, mas que acho que ela volta, porque às vezes você fala que assim, o sono, noites mal dormidas também de maneira crônica afetam a nossa saúde mental em vários aspectos. E o sono é claramente afetado pela nossa dieta. Não estou falando que é o único ponto, mas se logo antes de dormir a pessoa vai lá e come um monte de doce, come um monte de coisa, a pessoa vai ficar com os olhos abertos, vai dormir mal, vai acordar rápido. Isso é algo também que o senhor trata na sua prática do dia a dia, e é algo que estaria dentro dessa psiquiatria metabólica. Ou seja, a gente está falando principalmente afetar o seu sono, e o sono daí na segunda derivada afeta a sua saúde mental.
como é que é, como é que é esse tema aí? Assim, o sono hoje em dia é um tema importantíssimo. Assim, a imensa maioria das pessoas dorme mal, né? Ou dorme pouco ou dorme mal. Um dos dois, né? Às vezes dorme um número de horas que não é pouco, mas dorme mal. A qualidade do sono é ruim, né? E é muito frequente, assim, pessoas que têm algum tipo de alteração de saúde mental, a alteração do sono ser um dos sintomas. Acontece na maioria das vezes, né? Agora, o sono é um tema muito complexo, assim, porque ele é influenciado por muitas coisas, né? O comportamento no final do dia, luz, tudo isso, né? O mundo moderno, ele é inimigo do sono de boa qualidade, né? Em vários pontos. No sedentarismo, na pouca exposição à luz solar, no pouco movimento ao longo do dia, no uso de telas até tarde, na alimentação que a gente tem, que é mais um elemento que também interfere nisso. Então tem vários, né? Agora, mesmo com tudo isso, é muito frequente quando a gente começa um tratamento metabólico, seja com uma intervenção alimentar, seja low carb, seja cetogênica, é muito comum que a qualidade do sono melhore, né? É bastante comum. Porque o que essas intervenções fazem, né? Por exemplo, a dieta cetogênica, ela altera profundamente a maneira como o corpo funciona. E especialmente altera profundamente a maneira como o cérebro funciona, como o cérebro trabalha. Em relação a neurotransmissores, em relação a hormônios, em relação à produção de energia, em relação a uma série de coisas, inflamação, que é o tema que a gente estava falando antes. Isso tudo tem impacto no corpo inteiro e tem impacto no sono também. Então, a qualidade de sono frequentemente ou muito frequentemente melhora como consequência de uma melhora metabólica global que é promovida pela terapia metabólica. Então, poucas pessoas me procuram especificamente para melhorar o sono. Em geral, a imensa maioria das pessoas tem problema de sono dentro de um contexto de algum quadro de saúde mental mais amplo. E na imensa maioria das vezes o tratamento metabólico faz com que a qualidade do sono melhore também. Claro, aliado a outras coisas. Quer dizer, não adianta a pessoa fazer uma boa dieta e ficar no celular até a meia-noite e querer dormir à meia-noite e 10. Ou a pessoa ficar o dia inteiro sentado no sofá, dentro de casa, e isso não vai acontecer, né? A terapia metabólica, por isso que eu disse antes, que a cetogênica é um pilar, mas não é a única coisa, né? A gente ajusta outras coisas junto e aí a coisa funciona muito melhor, né? Como a gente falou anteriormente, assim, é um evento complexo. Então, às vezes a pessoa voltar a fazer esporte, e isso não quer dizer a pessoa virar um atleta profissional. Acho que tem muitas pessoas que confundem, né? Do 0 para o 100%. Não, existe muita coisa aí no meio, ou mesmo essa questão das luzes à noite, as luzes das telas. Então, o nosso metabolismo é afetado também por outras coisas que não sejam só a dieta, né? A dieta é o principal deles, é a principal intervenção. Total, total. Quer dizer, o sono, a gente está falando, por exemplo, né? Existem pesquisas que mostram que uma noite mal dormida causa um quadro de resistência insulínica no dia seguinte. Uma noite mal dormida. É claro que se for uma noite mal dormida isolada, no outro, 2, 3 noites bem dormidas, reverte aquilo, né? Aquilo vai ser... Agora, se eu cronicamente durmo mal, aí fica fácil de entender o que acontece no meu organismo. Isso só falando de resistência insulínica, fora inflamação e outros mecanismos que acontecem. Então, é diretamente afetado, o metabolismo é diretamente afetado por vários pontos. Quando a gente fala de intervenção alimentar, terapia nutricional, metabólica nutricional, não é porque a alimentação é só o que influencia o metabolismo, é porque a mudança de alimentação tem o poder muito maior do que outras mudanças isoladas de melhorar isso. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um quadro de... Vamos imaginar aqui uma situação que uma pessoa tem um quadro de um transtorno bipolar muito sintomático, que não está melhorando com os tratamentos convencionais. E ela naturalmente dorme mal, né? Bom, se eu der um remédio para essa pessoa, ela passar a dormir bem, ela vai melhorar. Mas isso não vai fazer uma melhora global enorme, se for isso isoladamente, né? Se ela faz uma terapia cetogênica bem feita, ela pode ter uma melhora muito grande. E claro que se ela melhorar o sono, vai ser uma melhora muito maior. E se ela passar a fazer atividade física, vai ser uma melhora maior ainda. Então, o fato de falar muito de intervenção alimentar é porque, em termos de tratamento, isso tem um potencial de efeito maior do que as outras intervenções. Mas outras coisas interferem. E se a gente faz o conjunto delas todas juntas, bom, aí a chance de sucesso, obviamente, é muito maior, né? Não, com certeza. E, doutor, eu vejo as pessoas quando elas estão aderindo
começando essa jornada através de uma dieta cetogênica, uma dieta talvez cetogênica mais carnívora, e em alguns momentos, e eu percebo alguns erros de implementação, às vezes, nessa dieta de algumas pessoas, e tenho visto, em geral, falta de sal na comida, porque como a pessoa estava acostumada a consumir bastante sal junto com os carboidratos, até para dar sabor com o carboidrato, na hora que a pessoa começa a consumir mais proteína ou somente vegetais, no caso dela, proteína mais vegetais, no caso de uma cetogênica mais tradicional, ela acaba, então, pouco sal ou um medo ainda de consumir gordura animal, então faz uma dieta até pode ser rica em proteína, mas muito pobre em gordura animal. Então esse é outro ponto. E o outro, às vezes, que eu vejo, principalmente mulheres mais, às vezes, um medo de comer muita carne ou porções maiores. Não sei, nos teus pacientes, quais foram os desafios que você vê maior, assim, os erros de implementação, às vezes, que as pessoas têm na hora de implementar uma dieta cetogênica aí no dia a dia? É muito frequente isso, é muito frequente. Eu falava muitas vezes assim que a principal dificuldade que a gente tem com a dieta cetogênica não é tanto o que comer ou os alimentos em si. A principal dificuldade é tentar desfazer na cabeça das pessoas algumas verdades, entre aspas, que elas aprenderam ao longo de muito tempo sobre alimentação, que na verdade não tem, que no fim das contas não tem nada de verdade, de fato, mas que está tão arraigado na cabeça que é difícil as pessoas conseguirem se desprender disso, né? Então, por exemplo, o sal. Bom, todo mundo sabe que tem que cuidar com a ingesta de sal, né? Porque o sal em excesso pode causar prejuízos, e as pessoas comem pouco sal, o que é um grande problema comer pouco sal. Então, quando a gente transiciona para uma dieta cetogênica, fica um problema em especial comer pouco sal. Porque uma das consequências da cetogênica é que o corpo vai eliminando o excesso de água e junto com essa água ele elimina minerais, né? Entre eles sódio. Então é importante uma boa quantidade de sal na dieta cetogênica, não precisa entupir as comidas de sal, mas é importante ter uma boa quantidade de sal. A quantidade de gordura, as pessoas têm o medo de gordura, né? As pessoas aprenderam que a gordura é algo prejudicial, que tem que ser controlado, que as porções de gordura têm que ser pequenas, enfim, que tem que comer carnes magras e que, de novo, não tem nada de verdade nisso. Então, as pessoas comem pouca gordura, especialmente as mulheres têm medo de gordura e da quantidade de carne e da quantidade de proteína também. Sim, atender mulheres e perguntar sobre alimentação e tentar fazer o cálculo da quantidade de proteína que se come por dia é muito interessante. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a trabalhar com essas intervenções, eu comecei a perguntar muito mais sobre alimentação, obviamente, coisa que eu não perguntava antes. Mas não só perguntar genericamente, eu comecei a perguntar especificamente, assim, como é que é a rotina alimentar e já calcular na minha cabeça a quantidade de proteína que as mulheres comem no dia. Comer um bifinho da palma da mão, no máximo, né? É muito difícil encontrar alguém que come uma quantidade adequada de proteína. Adequada, não quer dizer come bastante proteína, mas adequada. Pelo medo, né? Porque aprenderam isso, né? Então é difícil desfazer. Mas é um trabalho, assim, que no fim das contas, eu diria assim, as pessoas que estão abertas a começar uma terapia cetogênica, elas também estão abertas a ouvir outras, não são opiniões, mas assim, a estar abertas a ouvir esse contraponto. E se esse contraponto for bem explicado e bem embasado, as pessoas em geral vão aceitar bem. A Georgia Ida, ela fala bastante, ela fala assim, o mais difícil para o paciente, principalmente do ponto de vista psicológico, não é nem tanto adicionar alguma coisa à sua dieta, ou no caso adicionar carne e tal, mas às vezes é tirar aquele comfort food dela. Então, como que eu não vou comer aquele pãozinho de manhã? É o que eu como todo dia. Como que eu não vou ter aquele chocolate? Até do ponto de vista psicológico, é mais difícil para as pessoas abrirem mão de algo do que adicionar algo. Tanto que a gente vê dentro da nutrição mainstream, assim, as pessoas continuam fazendo a dieta lá, o Standard American Diet, e daí ela acha que ela vai colocar cúrcuma em cima da comida e vai resolver todos os problemas. Então, o adicionar a algo em geral é mais fácil para as pessoas. Logicamente, a gente está falando de adicionar algo que a pessoa aprendeu a vida inteira, que é o demônio, então a carne vermelha, a gordura
animal tem esse bloqueio, mas o retirar é sempre difícil. E eu imagino quanto que é isso para um paciente, por exemplo, com depressão. Ou um paciente com toque. Assim, como que eu vou deixar de consumir o meu chocolate? Ou como que eu vou deixar de consumir, sei lá, o cara, ele come a pior coisa que pode existir, que é a bolacha, né? Que é seed oils com açúcar e trigo de péssima qualidade. Assim, não tem nada pior que isso, né? Ele fala, como que eu vou abrir mão dessa bolacha que eu como desde que eu sou pequena, é o meu comfort food? Como que é com os pacientes, principalmente os pacientes aí ah, com problemas aí psiquiátricos que estão lidando? É uma barreira a mais mesmo, essa retirada? Pode ser, às vezes é. Tem um cara que eu gosto muito que chama Danilo Balu, que não sei se tu conhece ele, é um cara que fez faculdade de nutrição e fez faculdade de esporte, não de educação física, esporte. E é um cara super inteligente, assim, sagaz e tal, tem um enorme conhecimento. E fala muito sobre pontos de vista bem interessantes, assim. E eu ouvi ele falar isso, eu falo, mas eu faço questão de dar o crédito, porque eu ouvi ele falar isso, sobre a via negativa e a via positiva, né? Que não é bom e ruim. A via negativa é quando a via positiva é quando eu acrescento alguma coisa e a via negativa é quando eu tiro alguma coisa. E ele diz, e eu concordo com ele, que a melhora da saúde, ele fala muito para emagrecimento, mas não só isso. A melhora da saúde em termos da alimentação está 80% na via negativa, né? É aquilo que eu deixo de comer que vai fazer eu melhorar, e não aquilo que eu passo a comer. Na maior parte, né? Só que é muito mais difícil, do ponto de vista psíquico, abrir mão de alguma coisa, né? Quer dizer, se eu puder continuar comendo chocolate e pizza e colocar um pouco mais de carne, ótimo, eu faço isso com o pé nas costas. Agora, se eu tiver que parar de comer o chocolate e a pizza, vai ser bem mais complicado fazer isso, mesmo que eu possa comer a carne, que é uma coisa que eu gosto. É muito mais difícil, né? O que faz a diferença, na minha prática, pensando nos pacientes com algum transtorno psiquiátrico, é muito a expectativa e a esperança que essa pessoa pode ter de melhorar, né? Eu digo assim que trabalhar a adesão à cetogênica é um tema complexo, mas o que eu vejo, e depois eu ouvi recentemente um podcast com o Chris Palmer dizendo a mesma coisa, que me tranquilizou, porque um cara que trabalha há tanto mais tempo com isso tem a mesma experiência, assim. O que eu vejo, o principal fator de adesão, não é o único, mas é, de fato, a pessoa melhorar. Se a pessoa tem um problema sério que incomoda, é crônico, não melhorou com nada, se aquilo vai fazer ela melhorar, a chance dela manter aquela intervenção, qualquer que seja, é muito grande, é muito maior, né, do que eu dizer para ela alguma coisa. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é assim, olha, te dá uma chance de observar como é que tu pode ficar com essa intervenção durante 2 ou 3 meses. 3 meses é um período bom para te avaliar. Mas a chance... é difícil? É claro que é difícil. Eu falo sempre brincando assim que, né, se alguém for pesquisar YouTube, Spotify, vai encontrar entrevistas, podcasts, lives no Instagram. Eu estou lá falando sobre cetogênica, eu estou falando empolgado sobre cetogênica, é o que eu pratico grande parte das vezes, eu vejo funcionar, eu sou super empolgado com isso. Mas ninguém vai pegar um recorte meu dizendo que é fácil fazer cetogênico. Eu nunca falei isso. Eu sei que não é fácil. Agora, vai ficar mais fácil. Primeiro vai ficar mais fácil se a gente souber orientar bem, né, e souber dar variedade de opções. Mas depois vai ficar mais fácil se aquilo for efetivo de fato. Quer dizer, se eu tenho uma depressão há 20 anos que nunca melhorou, e eu faço uma intervenção alimentar e melhoro significativamente, me sinto bem, fica mais fácil manter essa intervenção. Não, sem dúvida. Nada melhor do que você testar em você mesmo e você ver os efeitos, né? Até me pergunta assim, quando você vai parar com essa dieta? E eu falo assim, nunca. Porque o dia que eu dou uma roubada na dieta, sei lá, você sai, outro dia era aniversário da minha avó, ela mudou o restaurante que ela queria ir na última hora, ela quis ir comer uma pizza. Aí, pô, é aniversário, 90 e poucos anos da tua avó, tudo bem, eu vou comer a pizza esse dia. Mas assim, eu sinto o efeito no dia seguinte. No dia seguinte eu me sinto um pouco mais letárgico, tudo na margem, né? Lógico, tô falando, um dia só que você saiu, mas eu sinto mais letárgico, eu sinto um pouco as minhas articulações inflamadas. Então, o efeito é geral. Eu imagino quem ainda tá com problemas muito mais graves do que esse meu, tá com algum distúrbio psiquiátrico, alguma coisa, e de repente você vê essa recaída. E isso tá aos olhos da pessoa e ela sente isso direto, né? Até aproveitando, então, esse gancho, você comentando do Chris Palmer,
um dos pontos que ele fala, assim, de como a dieta pode ajudar o nosso cérebro e pode ajudar a gente, ele fala toda a questão da deficiência nutricional. E aqui eu venho também com o ponto que eu concordo 100% com o que você está falando, assim, a maioria das melhores intervenções que a gente pode fazer na nossa dieta é retirar algumas coisas dela. Tirar as coisas que estão causando mal pra gente. Então a gente vê em muitos casos pessoas que estão buscando na dieta uma alteração, uma solução, uma melhora de saúde, e ela sai realmente daquele Standard American Diet, aquela coisa horrível, e elas vão às vezes para uma dieta vegetariana ou vegana logo de cara. E nos primeiros meses, nesse começo, realmente ela está se livrando daquele excesso de seed oils, ela está se livrando daquele excesso de produtos industrializados, porque às vezes ela vai para uma dieta vegetariana ou vegana, e também é mais natural, mais atrás de whole foods, ou principalmente vegetais inteiros, grãos inteiros, e ela vê no primeiro momento uma melhora. Mas depois, ao longo do tempo, essas dietas começam a trazer um monte de deficiência de B12, deficiência de ferro, a gente acaba vendo deficiência de vitamina D em muitos casos. Como que é, então, o efeito de uma dieta plant-based no longo prazo, sem essa preocupação de suplementar esses nutrientes que a gente acaba ficando deficiente? Como é que são os efeitos disso? Eu entendo que uma falta de ferro pode causar alguns sintomas de depressão, alguma coisa, vitamina B12 também. Então, como é que é? E você já atendeu pacientes que estão... Olha, eu tô fazendo a dieta direitinho, eu não faço SAD, né? Não faço Standard American Diet, mas eu tô fazendo uma dieta vegana aqui e eu tô tendo esses efeitos psicológicos. Então, como que é essa conversa? E se essa conversa é muito diferente da conversa com a pessoa que está fazendo a dieta padrão americana e está comendo tudo errado o tempo inteiro? Como é que é esse bate-papo e esses efeitos, Dr. Regis? Só para a gente finalizar aqui, que eu já tomei 1 hora e pouco do senhor aqui. Passou rápido. Passou rápido o papo, né? Assim, esse tema eu acho um tema bem complexo, sabe? Bem complexo. E às vezes é difícil de abordar, assim, né? Com todas as nuances que eu acho que esse tema merece. Porque, assim não tive nenhum caso de alguém que me procurou, que faz uma dieta vegana e veio para transicionar para uma dieta incluindo alimentos de origem animal. O que eu vejo, assim, a Georgia Ade fala uma coisa que eu peguei emprestado dela, que eu acho muito... que é meio óbvio, mas ela diz assim: nutricionalmente eu sou a favor da livre escolha. Tamo junto. Todo mundo tem direito de escolher o que vai comer, o que não vai comer, e acho que ninguém deve se intrometer nisso. E eu sempre falo, pensando nos pacientes, né, eventualmente chegam alguns pacientes que têm uma dieta vegetariana ou vegana, né? E o que eu sempre digo é o seguinte: eu digo, olha, eu não me sinto à vontade, nem um pouco à vontade, para falar sobre tua escolha alimentar do ponto de vista ético, moral, filosófico. Isso é uma coisa completamente individual e eu não tenho não me sinto assim, não acho que eu tenho nenhum tipo de abertura e possibilidade de falar sobre isso. O que eu posso falar é estritamente do ponto de vista de saúde, né, nutricional, né, e de saúde. E aí eu penso assim: uma dieta vegetariana que inclui ovos e peixes tranquiliza muito quem está do lado de cá orientando algum tipo de tratamento. Porque, assim, nutricionalmente, de fato, existem nutrientes que estão presentes nos alimentos de origem animal e que não estão presentes nos alimentos de origem vegetal. Isso não é uma questão de opinião, isso é questão de, enfim, bioquímica, biologia básica. Então, uma dieta vegana, ela precisa ser muito bem avaliada e suplementada. Isso é ponto pacífico, quer dizer, ninguém deveria imaginar que pode fazer uma dieta vegana sem suplementação, porque daqui a pouco vai ter uma deficiência de vitamina B12, que é uma coisa que pode trazer consequências importantes, ou uma deficiência de ferro, que é uma coisa que pode trazer consequências importantes, ou outros elementos. Gorduras essenciais, né, ômega 3, que está presente nos alimentos de origem animal e não nos vegetais, enfim. Os tipos de ômega 3 que o corpo usa, né? Existe um ômega 3 que está presente nos vegetais, mas esse o corpo não usa, só para fazer a ressalva, senão fica incompleto.
Eu tive 2 casos de pessoas que chegaram até mim com dietas veganas, querendo fazer uma terapia metabólica. E é possível fazer uma dieta cetogênica vegana, isso é possível formular. É difícil, não é fácil, é um desafio. Assim, não são muitos nutricionistas que se aventuram a fazer isso, porque de fato tem uma dificuldade. Uma pessoa já faz mais tempo, já faz alguns anos, uma pessoa que tinha um quadro de um transtorno bipolar, assim, não era grave, mas era muito incômodo, era crônico, era um estado depressivo que não melhorava com nenhum tratamento que ela tinha feito, e a gente começou a fazer uma terapia metabólica, mas ela de início se propôs a comer ovos e peixes. Por vontade dela, eu não fiz um trabalho de convencimento, ela se propôs a comer. Então a gente já incluiu na dieta dela ovos, basicamente ovos mais do que peixes. E ela se deu muito bem, assim, teve uma melhora excelente, enfim, teve alta do tratamento, mantendo a sua dieta em remissão dos seus sintomas. Em outro caso também de uma pessoa com dieta vegana que também passou a incluir ovos, mas por vontade própria, por iniciativa própria. Foi interessante, porque foram 2 situações parecidas, em que eu disse, olha, vamos tentar fazer uma dieta cetogênica vegana. É possível, é difícil, mas é possível. Mas partiu dos pacientes incluir ovos. Eu sempre digo assim, se alguém me perguntar se eu considero uma dieta vegana ou vegetariana uma boa escolha alimentar, do ponto de vista nutricional, eu sempre vou dizer que não. Eu considero que os alimentos de origem animal são essenciais para uma dieta de boa qualidade. Essa é uma opinião que vem parte de conhecimento, né? Não é só uma opinião, e parte da maneira como eu penso. Então, se eu for assim, sugerir uma dieta para alguém, seja cetogênica, low carb, paleo, vai estar lá. Quanto mais carne, melhor. Quanto mais ovos, melhor. Super fonte de gorduras boas, proteínas de boa qualidade, de boa biodisponibilidade, vitaminas do complexo B, minerais, enfim, tá tudo ali. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não podem fazer uma intervenção alimentar bem feita, vegetariana ou vegana. Eu diria assim, vegetariana facilita muito a nossa vida, no sentido de tranquilizar que as carências nutricionais não vão acontecer. A vegana é um desafio grande, é possível e é um desafio grande ao mesmo tempo. Não, perfeito, doutor Regis. Acho que a melhor maneira de terminar a gente não tem. Já tomei mais do teu tempo que eu tinha prometido para o senhor aí. Aonde que o pessoal consegue te encontrar, tanto nas mídias sociais, como com relação à sua prática? Enfim, deixa aí pra gente aí. Assim, basicamente no Instagram, né, que é o @psiquiatria metabólica, é o meu Instagram. Mas Spotify, YouTube tem podcasts, lives, entrevistas, enfim, tem bastante coisa se as pessoas se interessarem para ir atrás. Contato comigo se quiserem fazer, para dúvidas ou para qualquer outra coisa, o melhor é o Instagram. Pessoal, acho que foi um episódio riquíssimo aqui, muito conhecimento pra gente. Dr. Regis, muito obrigado. Acho que tem muito papo ainda para te ter. Dá para te continuar aqui mais 2, 3 horas esse papo. Tranquilamente. Tranquilamente. A gente tocou só a superfície. Acho que a gente falou de vários assuntos, mas só tocando a superfície deles. Então, muitíssimo obrigado aí pelo teu tempo, Dr. Regis. E parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer, foi uma conversa excelente. Realmente daria, parece que nós estamos conversando há 20 minutos. Daria para ficar mais 2 horas conversando, sem dúvida. Obrigado. Obrigado.